Olá, José, como é que você está hoje? Olá, Ângela. Estou bem, Ângela. Como é que está? Tudo ótimo. Tomei um cafezinho e bem disposta para começar a conversa com você hoje. Que é sempre tão bom, não é? Ansiamos Muito, para quinta-feira. muito bom. E hoje qual é o nosso tema, José? Olha, Ângela, eu hoje falarmos aqui um tema que eu acho que é bastante importante, que é a doença de Crohn. Portanto, uma doença crónica dentro das séries de doenças crónicas que existem, e é uma doença, Ângela, que está a afetar muitas pessoas no planeta, que a maioria das pessoas não tem ideia, mas afeta até pessoas próximas, só que o diagnóstico não é logo tão imediato e as pessoas ainda não sabem. Mas eu acho que é muito importante falarmos um bocadinho aqui sobre a doença de Crohn. Ok, vamos falar então. O que você conta? Vamos embora então. Olha, Ângela, ela foi descoberta, só para situar aqui um bocadinho, ela foi descoberta em 1932 por um médico com o seu nome, Buril Crohn. Trata-se, acima de tudo, o que é importante as pessoas perceberem? É uma doença inflamatória, portanto, é uma doença inflamatória. As doenças inflamatórias são caracterizadas em dois tipos: a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Portanto, elas não se sabe muito bem e não se sabe muito acerca das causas, mas elas estão ligadas às patologias autoimunes, Ângela. Você já ouviu, não é? A autoimunidade. Sim, já ouvi. Portanto, o corpo a inflamar-se a ele próprio. Aqui na doença de Crohn, o intestino não é o principal visado. As pessoas pensam que é o intestino, mas, acima de tudo, é o sistema digestivo. Portanto, pode vir do esófago, do duodeno. Não é literalmente só o intestino, está bem? É importante passar isto às pessoas. Entendi. Entendeu? E então, o que é que as pessoas podem sentir? Bom, a dor abdominal, dor no reto, diarreia, perda de apetite, perda de peso, fraqueza, náusea, vômito, sangramento, febre e até anemia. Portanto, está a ver aqui as considerações, não é? A Angela está a perceber que são situações que caracterizam uma debilidade, um convite para uma constante prostração, não é? A pessoa está sempre a sentir-se mal, está a entender o impacto. Quando Bastante. ela, quando ela atinge o intestino, estou a falar do intestino delgado, para situar melhor as pessoas. Como se sabe, há o intestino grosso e o delgado. Aqui estou a falar do delgado, mais concretamente do íleo, o último segmento. Portanto, acredita-se, o que é que sabemos até agora? Acredita-se que é uma inflamação das células de defesa das placas intestinais, que são subejamente ricas nessas células, ou seja, estamos a falar dos glóbulos brancos. O que é que acontece? Inflama e incha, deformando o órgão. Portanto, é uma proteína, a ciência pensa que seja uma proteína que faz esta deformidade ao intestino. Afeta qualquer idade, Ângela, mas agora vou-lhe dizer vou-lhe passar uma informação que a Ângela se calhar não estava à espera. Acima de tudo, o adulto jovem. Você acredita? Não, não acredito. Como é que o jovem pode ter esse tipo de patologia, não? É verdade, é verdade. E, e Acredita-se que, portanto, a ciência investiga e ao fazer os seus estudos, maioritariamente é um adulto jovem. e o diagnóstico, José, como é que se faz? O diagnóstico, acima de tudo, a base é a análise do sangue nas fezes e a colonoscopia. Estima-se que 75% dos pacientes tenham que fazer cirurgia. E agora a Ângela pode-me perguntar: oh José, mas você falou há pouco que o diagnóstico não é muito fácil. É verdade, Ângela, não é muito fácil.
muitas vezes o próprio Serviço Nacional de Saúde, no Brasil é o SUS, creio, não? Estou a dizer certo? Sim. SUS. Pronto. Nós é o Serviço Nacional de Saúde. Em média, leva-se 2 anos até chegar a um diagnóstico final, porque não é algo muito fácil. Então, a via tradicional é um pouco lenta. Aquilo que eu aconselho aos ouvintes é que possam procurar na internet e escrever no motor de busca índice de atividade da doença de Crohn. Ela foi criada por um sistema líder de referência educacional médico, que é EBMCAL, eu estou a dizer por letras para ser mais fácil, aqui ninguém me está a ver, e portanto ela serve como uma calculadora, não serve como diagnóstico. Mais uma vez, tudo o que falamos no Imbondeiro requer sempre a consulta de um profissional, de um especialista credenciado, ok? Mas apenas como uma orientação. O que é que acontece? A pessoa responde àquele questionário e fica com uma orientação mais aprimorada relativamente aos seus sintomas. Entendeu, Ângela? Sim, é bem interessante. Porém, consulte sempre o seu médico. E como naturopata, José, você faz tratamento natural para a doença de Crohn? Exato, Ângela, claro que sim. Você daqui a pouco vai falar um bocadinho mais pormenorizadamente, mas o alimento aqui, para um doente com esta patologia de Crohn, o alimento é um fator primordial. Portanto, temos a retirada do glúten. Sim, pode falar, José. Tem a retirada do glúten, a retirada da lactose, a proteína do leite, o milho, eliminar o álcool, a dieta rica em fibra, a ausência de açúcar e hidratos de carbono simples, importância do tratamento multifatorial e apoio psicológico também. Aqui multifatorial quer dizer que o paciente deve realmente procurar várias vertentes, porque é uma doença que carece de apoio em várias vertentes. Estudando para a gente ter essa conversa, eu vi em vários documentos científicos que a carne magra, o peixe e aves sempre magros, sem sempre gordura, grelhados ou assados. Sempre. Os pães, tomar muito cuidado com seus ingredientes. Como você disse, se possível sem glúten e sem milho. As frutas, geralmente sem cascas e cozidas, de preferência. Legumes todos muito bem cozidos. As batatas, cará, inhame, mandioquinha, mandioca, muito bem cozidas também. Pode-se fazer em forma de purê, porém sem colocar leite. Purê, amassa e coloca um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, de uma gordura que seu médico recomendou que possa usar. Sim. Fala para os portugueses o que é cará. Cará é como se fosse uma batata grande e um inhame, uma mistura de batata com inhame, muito saboroso. No Brasil a gente inclusive faz pão. Eu gosto muito de comer inhame, cará cozido. E no Nordeste a gente usa como café da manhã em substituição do pão. Que é uma delícia, eu gosto. As leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico, também bem cozidos e somente ingerir o seu caldo, porque a semente tem a casca e complica a digestão. Os doces de preferência sem açúcar, né? Os doces naturais. Você pode cozinhar uma maçã e aproveitar o próprio açúcar da maçã. Se você assa, ela fica bem doce. A banana assada, a pera assada ficam doces. O ovo, pelo que eu tive lendo, a melhor forma de comê-lo é pochê ou cozido. Okay. O arroz, dependendo
do momento que o paciente esteja, ele deve ser refinado, como o macarrão de arroz, porque os com fibras já irão comprometer aquela fase quando o paciente está em crise. Os temperos os mais naturais possíveis, como pouco sal, pode ser até um pouquinho de limão, porém sempre alimentação seguindo o que o seu médico propõe, porque cada indivíduo, não é, José, tem as suas preferências, tem o estado atual da doença, e só o seu médico é que pode orientar uma alimentação adequada a esse paciente. Chamamos a individualidade bioquímica. Exatamente. E suplementos, esse paciente pode tomar suplementos? Pode, sim. Também tem alguns alimentos que não devem ser ingeridos, mas nós vamos deixar nos comentários no Instagram e na nossa rede no Facebook, está bem? Porque também é importante as pessoas ficarem com esses alimentos mais específicos. Os suplementos, o que eu sugiro, os principais, o zinco, trabalha muito bem a autoimunidade, o metilfolato, que é o ácido fólico, mas sobre a forma de metilfolato, ou seja, a disponibilidade para o corpo absorver sobre esta forma é muito maior. Não é só questão de comprar ácido fólico, é questão de comprar o suplemento que contém a disponibilidade na forma ativa, para a absorção mais correta. Vitamina B12, magnésio, vitamina A, vitamina D, selênio, vitamina C, 500 a 1000 miligramas, vitamina E, e agora vou resumir aqui dois que considero muito importantes. O extrato da grainha de uva, em comprimido, trata-se de um poderoso antioxidante, e o extrato da casca do pinheiro, que tem proantocianidinas, que são flavonoides, portanto, traduzindo, são anti-inflamatórios naturais. E, claro, o probiótico e o pré-biótico. É claro, Ângela, que aqui estamos a falar na doença de Crohn. Não quer dizer que uma pessoa com outra patologia não possa também ingerir o extrato da grainha de uva ou da casca do pinheiro, porque são poderosos antioxidantes. Mas para este doente, para este paciente, é muito importante estes dois. Correto, sempre com a orientação do seu médico. E vigilância também. E a fitoterapia é indicada para esse paciente? Claro, Ângela, a curcuma, que a Ângela conhece muito bem, que é importantíssimo, porque a curcuma é um modulador anti-inflamatório, ela vai um bocadinho a todo lado, salve seja, a boswellia em extrato e o aloe vera, 100 ml diários. Portanto, é também bastante poderoso aqui no contexto geral. Acima de tudo, um doente de Crohn tem que trabalhar também o seu aspecto psicológico, o seu aspecto emocional, e para esse facto nós também deixamos aqui um testemunho real, na qual, em nome do Imbondeiro, agradecemos ao José Manuel, que é um doente que tem a patologia de Crohn há muitos anos, e ele também, para além de ter esta situação, ele também é um profissional na área do coach, portanto também conseguiu trabalhar a sua parte psicológica e também a fazer aconselhamento a quem o procura. Portanto, aqui para transmitir que é importante também o paciente trabalhar o seu aspecto emocional e psicológico, criar forças, empoderamento para conseguir ultrapassar melhor. Porque não se esqueça, Ângela... Podemos colocar o depoimento do José Manuel? Podemos, sim, vamos ouvir. Chamo-me José Manuel Faria, foi-me diagnosticado em 2012 a doença de Crohn,
sou seguido no Hospital dos Capuchos desde 2012, primeiro durante anos na especialidade gastro e nos anos mais recentes na especialidade da doença inflamatória do intestino. Toda a minha vida me tratei com a medicina com os químicos. Pedi ao embandeiro para que pudesse dar o meu testemunho sobre a doença de Crohn, na qualidade do Sr. Dr. José Maria Amaral e da Dra. Ângela Voga, que desde já fica aqui a minha gratidão por terem aceitado o meu testemunho sobre a doença de Crohn. Foi um processo muito complicado, porque eu tenho as duas vertentes da doença de Crohn. Portanto, eu tenho fases em que tenho as fezes muito moles, portanto, tenho diarreias, e tenho fases em que tenho as fezes duras, obstipação. Portanto, sou seguido durante muitos anos, como disse, com essa medicação, mas nos últimos anos tenho estado a despertar para a medicina natural, do qual quero-me tratar até como complemento à medicina convencional. O que me tem sido muito importante para mim. Quem me ajudou a despertar sobre esse assunto também foi a minha própria mãe, que vai seguindo algumas coisas da medicina natural. E pronto, e é isso, e era isso que eu queria dizer. Portanto, e o meu objetivo é manter aqui um equilíbrio de introduzindo a medicina natural em conjunto com, claro, a medicina convencional. A doença de Crohn neste momento está mais controlada, mas foi um processo muito complicado. Numa fase inicial eu tinha diarreias constantes e não foi fácil, foi muito difícil, até que os meus médicos de gastro conseguissem controlar a minha situação. Portanto, eu fui mudando de medicação até que a medicação fosse resultando para me dar uma qualidade de vida. Porque numa fase, nos primeiros anos, eu não tinha qualidade de vida. Praticamente nem conseguia sair de casa, não é? E pronto, e era mais esse testemunho que eu queria deixar. Mais uma vez, a minha eterna gratidão ao embandeiro por ter acedido poder dar o meu testemunho, na qualidade, claro, do Dr. José Maria Amaral e da Dra. Ângela Voga. Minha eterna gratidão. Nós que agradecemos a ele, não, José? Claro que sim. Pelo depoimento fantástico que ele falou. Força da natureza. Com objetividade e com muito sentimento. Fiquei bem assim emocionada com o depoimento do José. Do José Manuel. Então, José Amaral, estamos chegando ao fim e para a próxima semana será um assunto muito interessante, tenho certeza que os nossos ouvintes irão adorar, porque realmente será um assunto assim imprevisível para os nossos ouvintes. Eles também falam sobre esse tipo de atividade? É verdade. Não é, José? É verdade.
Então, eu te desejo uma continuação de boa tarde e até quinta-feira. E vamos só aqui relembrar as nossas redes, o Facebook, o Embo 2020, o Instagram, Embondeiro 2020, o e-mail embondeiro2020, sempre disponíveis para qualquer sugestão, e também lançamos há pouco tempo o nosso podcast Embondeiro no YouTube, onde as pessoas também podem ver. Todos os nossos podcasts estão lá na página, no canal do YouTube. Ok, José. Então, um beijo para você e até a próxima. Muito obrigado. Beijinho. Obrigada a você.